Fala galerinha, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 7 de maio. Então a gente vai fazer a nossa revisão aqui sobre as operações em swing trade, né? Uma das partes que a gente vem estudando aí, né? As possibilidades para alguns alunos que de repente não têm tempo de ficarem focados no mercado aí durante a manhã, né? No horário que a gente tem as aulas. Então, uma possibilidade, né, é você optar pelas operações em modelo day trade, em swing trade, perdão. Então, a gente fez algumas análises na semana passada, né, deixamos algumas possibilidades de trade. Vamos ver como é que o mercado evoluiu, né, durante essa semana e fazer algumas atualizações. Então, começando pelo Shao, né, a gente havia identificado aqui uma tendência de baixa do Shao. Essa tendência de baixa, deixa eu pegar aqui minha barra de favoritos. Então, essa tendência era de baixa, né? E o preço, após fazer uma mitigação, ele acabou rompendo uma estrutura de fundo, deixando para nós uma outra referência. Então, dentro dessa referência macro, né? Esta referência que nós estamos, nós identificamos alguns pontos de interesse. Aqui pelo gráfico de 4 horas, nós conseguimos observar aqui ó, um order block bem grande, que o preço acabou respeitando. Mas, o que a gente fez? A gente filtrou esse order block para o gráfico de 1 hora, olha só, e verificamos aqui ó, um pequeno order block dentro de uma movimentação de baixa. Tá? Então, como esse order block estava um pouco pequeno, o que eu optei por fazer? Eu verifiquei a nossa Golden Zone ó, e vi que o preço poderia vir até a Golden Zone e depois começar a fazer uma correção. Então, eu optei por deixar a entrada na Golden Zone, né, nos 50% da Golden Zone, na metade, que coincidia mais ou menos com o finalzinho do order block aqui, ó, e deixar o stop posicionado acima do order block, tá? Buscando um alvo de 1 para 5 nessa operação. Então vejam que a operação já andou bastante, né? Ela estaria pagando agora, nesse momento, 1 para 3, tá? 1 para 3. Então nós estamos buscando aqui o nosso alvo de 1 para 5. Então vamos ver como que evolui essa operação aí dentro do SHA-USD, tá? Uma, uma operação bem interessante, né? Seguindo, né, os padrões que a gente observa, né? Então nós tivemos aqui um impulso de baixa, uma geração de liquidez, uma captura dessa liquidez validando a região de order block, e agora a liquidez primária deste ativo é continuar o seu movimento de baixa. Então nós temos aqui essa região como liquidez primária, e se porventura ele falhar, eu tenho aqui uma mudança de característica neste topo. Beleza? Vamos para o petróleo, né? Operação de swing trade. Veja que no petróleo, a gente observou aqui na semana passada algumas possibilidades de trade, né? Essa possibilidade aqui que a gente observou no gráfico de 4 horas, ela não deu aquele padrão interessante, né? Onde eu tenho uma geração de liquidez e uma captura de liquidez para validar a operação, porém, né? Porém, ele acabou ativando uma operação aqui, ó. Se a gente observar aqui, depois da perda da referência, né? Depois que ele perdeu essa região de fundo, ó, depois que eu tive um choque aqui nessa região, ele traçou para mim esta referência, e aí nós traçamos aqui, ó. Deixa eu fazer um replayzinho aqui para vocês, para você entender qual foi a análise que nós fizemos aqui, né? Então, olha só. Deixa eu limpar aqui essas outras operações que eu fiz. Então, aqui, ó. Depois que ele perdeu a referência, eu tracei a minha referência macro, né? A partir daqui. E aí verifiquei a possibilidade, né, da gente ter aqui, dentro dessa referência, quais eram os pontos, né, interessantes. Então, eu tinha order block aqui nessa região, order block de venda dentro dessa região. Tá bem interessante. E aí, conforme o preço vai evoluindo, ó, olha só. Então, ele chegou a ativar, ó,
esse order block ficou mais ou menos na região de FIPO, né? Então, a gente deixaria uma entrada, posição vendida, aqui mais ou menos nos 50% do order block, com stop ligeiramente acima do order block, aqui ó, na stopim, e um alvo de 1 para 5, que estaria dentro da nossa referência macro, dentro da referência do preço, né? E ele rapidamente, depois de acionar, teria pago a operação, né? E aí, ó, continuando com a referência do preço, ó, nós tivemos uma continuidade da estrutura, ó, ele dá uma continuidade na estrutura, né, depois de perder essa região de fundo aqui, ó. Então aqui a gente poderia considerar uma continuidade, um boss, que traria para nós uma nova referência. Então essa nova referência eu poderia traçar a partir deste topo. Tá? Aqui dentro também tem um ponto de interesse, ó, um order block de venda. Tá? Poderia deixar posicionado uma ordem de venda neste 50%, stop ligeiramente acima, tá? E alvo de 1 para 5. O alvo está ligeiramente abaixo, né, da nossa referência primária. Vamos ver como é que o preço se comporta. Ele acaba estendendo a referência, né? Por enquanto está aqui. Então a nossa leitura, né, agora para o petróleo, continua numa tendência de baixa. E agora o ponto de interesse que nós temos é aqui, ó, na operação neste order block, com o stop ligeiramente acima e o alvo de 1 para 5. Então aqui teria pago uma operação e aqui a gente tem essa próxima oportunidade para o petróleo. Bitcoin, olha só o Bitcoin. Bitcoin no gráfico de 4 horas, né? A gente observou esta referência, né? Então eu tinha aqui, ó, uma referência de baixa. Essa referência de baixa, ó, quando ele perdeu este fundo aqui, olha só, eu tive aqui, ó, uma continuidade de movimento. Depois dele ter mitigado esta referência aqui, ó, eu estava dentro desta referência. Ele mitiga, rompe o fundo, dá uma continuidade na referência de baixo. Então eu teria traçado esta nova referência, tá? Vou tirar esse alarme daqui. Certo? Então essa era a nova referência que eu tinha no gráfico de 4 horas, tá? Veja que ele deixou aqui, ó, uma região de FVG bem interessante. E aí nós fomos no gráfico de 1 hora e refinamos essa região de FVG, né? Então eu tinha um FVG aqui e tinha uma região de order block bem interessante aqui, ó. Então, na verdade, aqui eu tive duas oportunidades de trade. Depois que ele fez a mitigação aqui de baixo, ele voltou e aí nós colocamos aqui uma ordem de venda, né, no início do FVG. Tá? Na verdade, eu tinha colocado essa ordem aqui, ó, no 50% do FVG, com stop ligeiramente acima do FVG, com risco retorno de 1 para 5. Só que aí, conforme eu fui observando, né, a evolução do preço, quando ele deixou este padrãozinho de candle aqui, ó, bem na região de FVG, eu coloquei a minha venda aqui, ó, na mínima deste candle, tá, com stop aqui na máxima, tá, e risco retorno de 1 para 5. E ele teria pago a operação. Né? Então a entrada ficaria aqui e o gain de 1 para 5 teria saído aqui. Então, bastante interessante essa oportunidade no Bitcoin, apesar dele não ter feito, né, o padrão que a gente espera, né, padrão de geração de liquidez, captura de liquidez para ativar a operação, tá? Mas acabou
gerando essa oportunidade. Se a gente for observar, mesmo pelo gráfico de 4 horas, eu tive a oportunidade de venda aqui. Ó. Olha só, se eu for considerar somente o 4 horas e verificar esse order block aqui, ó, que está dentro da região de Fibo, ele teria acionado a minha venda. Porém, eu teria sido estopado. Né? Por quê? Porque eu tinha o FVG ainda mais acima, que era uma região importante. Então, sempre quando eu tenho FVGs acima de order blocks, eu prefiro esperar a operação. Por quê? Porque ele pode me induzir a fazer a operação, depois ele me usa como liquidez, para depois o preço vir para baixo. Então, o ideal é que o order block esteja sempre acima da região de FVG, porque aí ele já preencheu o espaço de ineficiência e a partir daí ele começa a fazer um movimento de baixa. Tá? Então, esse FVG aqui, ele me impediu de fazer essa operação diretamente pelo order block que havia no gráfico de 4 horas. Tá? Então, de qualquer forma, se eu tivesse colocado a operação aqui, mesmo protegendo certinho, eu teria sido estopado. A não ser que, né, quando a gente tem um FVG junto com o order block, a gente pode considerar a entrada nos 50% da região com o stop deslocado acima do order block. Então aqui eu ainda estaria dentro do trade, um trade de 1 para 5. Então essa é uma outra possibilidade que você tem quando estiver fazendo seus estudos. Tem um order block junto com uma região de FVG, calcula os 50% da região e entra no meio das duas, com stop acima da que está mais na região de maior prêmio. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu ainda estaria dentro da operação. Tá? EURUSD, olha só, EURUSD ele foi até a região de FVG e nessa região de FVG aqui, ó, vamos para o gráfico de 1 hora para ver se dá para a gente filtrar alguma coisa. Ó, no gráfico de 1 hora não dá para filtrar, o FVG é o mesmo. Então vamos ver se por acaso no tempo operacional, né, gráfico de 15 minutos, se ele deu alguma oportunidade. Ó, depois que ele chegou no FVG, o último fundo, antes dele chegar lá, ó, no 15 minutos, vamos ver no 5. Quando ele chegou no FVG, ó, nos 5 minutos, o último fundo válido, onde eu teria que esperar por uma mudança de característica, ó, estaria aqui, ó, para me validar uma ordem. Até agora ele não rompeu esse fundo. Ó. Então aqui no EURUSD eu não teria tido oportunidade para venda, porque o último fundo válido dessa estrutura aqui, ó, está aqui embaixo. Ele teria que perder esse fundo para poder habilitar uma entrada. Então, por enquanto, o EURUSD continua no movimento lateralizado. Eu teria que esperar uma mudança de comportamento, uma mudança de característica no tempo gráfico de 15 minutos para poder fazer uma operação. Então, por enquanto, nada a fazer aqui. O gráfico de 4 horas está bem estranho. Olha só, eu sempre falo, o order block acima do FVG é mais interessante. Então, quer dizer que esse preço ainda tem espaço para subir até essa região aqui para voltar a cair. Beleza? O STCAD, gráfico de 4 horas. Olha que interessante essa leitura que eu fiz do STCAD. Tá? Ela vai um pouco contrária, né, aos nossos estudos. Eu até comentei isso com a galera da sala. Mas olha só, vou fazer essa leitura de novo para vocês. Tá? Seguindo o método, né, de Smart Money, a gente tem o preço buscando liquidez de topo e perdendo o último fundo. Então, teoricamente, eu tenho a minha mudança de característica quando o preço perde esta região de fundo. Tá? Então, a partir daqui, eu traço a minha referência. Tá? Eu tenho a minha referência aqui. E a partir dessa referência, eu vou fazendo as minhas expansões. Ó. Eu estaria dentro dessa referência aqui. Tá? Então, vamos colocar um replay aqui só para a gente analisar a possibilidade dessa entrada, só para vocês verem. Então, veja, o preço mudou a característica no gráfico de 4 horas e está deixando para mim essa referência de baixo. O que eu tenho de ponto de interesse dentro dessa referência? Ó, tem um order block aqui, nesta região, que é bastante interessante.
Então, ó, tem um order block de venda, tá? Tem outro order block aqui em cima, de venda, certo? E aí, ó, se eu transformar essa região numa Golden Zone, eu tenho que esse order block aqui, ó, tá bem próximo de uma região de 61,8, que é uma região onde eu sei que o preço costuma retrair para depois voltar aqui para baixo. Então aqui eu poderia posicionar uma ordem de venda tanto no order block, com o stop ligeiramente acima do order block e alvo de 1 para 5, tá? Quanto no 61,8, com o stop acima da região do order block e alvo de 1 para 5. Então veja que eu tenho duas possibilidades de um trade, tanto no 61,8 com o stop acima do order block, posso até, para ficar seguro, colocar o stopzinho acima desse último topo aqui, ó, para ficar um stop bem tranquilo, ó, tá? E nas duas oportunidades trazer o meu trade de 1 para 5. Tá? Veja que esse trade está bem interessante, por quê? Porque o meu alvo está dentro da liquidez primária. Está dentro do objetivo do preço se ele voltar até aqui em cima. Vamos ver como é que o preço andou. Ó, veja que eu não mudei o tempo gráfico. Eu fiz a análise no tempo gráfico de 4 horas, identifiquei os pontos de interesse no gráfico de 4 horas, não fiz nenhum filtro. Vamos fazer um filtro no gráfico de 1 hora? Ó, se eu fizer um filtro no gráfico de 1 hora, eu tenho um order block aqui, ó, bem no 50%, o 50% do order block bem no 61,8, tá? Tem um outro order block mais acima, ó, que acaba coincidindo com esse, e tem aquele da extremidade lá em cima, tá? Então, vamos pegar esses dois order blocks aqui, ó. Vamos fazer aquele exercício que eu falei para vocês. Quando eu tenho dois, o que eu faço? Considero um, ó, apago os outros dois, ó, considero um e entro no 50% dele, tá? Já que eu tenho um order block, né? Ó, coloco uma posição vendida no 50% e stop ligeiramente acima, um alvo de 1 para 5. Outra oportunidade que eu tenho é de entrar no 50, no FIBO, né, de 61,8, o stop também acima e alvo de 1 para 5, que vai dar dentro da minha liquidez primária. Vamos lá no 4 horas e vamos soltar o gráfico para ver o que o preço fez. Ó, acionou, as duas ordens teriam sido acionadas. Ó. As duas ordens teriam sido acionadas, tanto a de 61,8 quanto a do order block, tá? Ó. Aí o preço rapidamente corrige e vem pagar as operações. Então, tanto a operação do 61,8 quanto a operação do order block teriam pago o seu objetivo. Certo? Operação bem bonita essa, tá? Tive, ó, geração de liquidez, captura de liquidez, validou a entrada e veio para baixo. Como que estaria agora a situação do SDCAD, né? Ó, ele ampliou a sua referência, né? Então, quer dizer, ele cumpriu aqui o seu objetivo, né? Aqui ele fez uma mudança, uma continuidade, né, na sua referência. Então, quer dizer, eu tenho a minha referência nova deste topo a este fundo. Quais são os pontos de interesse que eu tenho aqui? Order block nesta região e order block nesta região, que é a região mais cara do preço. Tá? Dois order blocks. Vamos dar uma filtrada no gráfico de 1 hora. Ó,
Gráfico de 1 hora, eu posso considerar este order block aqui. Tá? E aqui em cima eu posso deixar esse aí mesmo, tá? Tá bem interessante. Teve uma atuação institucional bem forte nele. Vamos para o gráfico de 4 horas. Então aqui, ó, o que eu tenho de oportunidade de trade, né? Eu posso deixar um trade armado aqui, com stop ligeiramente acima do order block e alvo de 1 para 5. Tá? Então aqui seria uma possibilidade. Vamos ver como é que o preço está? Ó, aqui nesse caso, veja que ele teria acionado a ordem e teria estopado. Tá? Então a gente sempre observa algumas oportunidades que a gente tem de trade. E isso é interessante para a gente analisar e colocar no nosso diário de trade. Tá? Se eu tivesse entrado pelo order block, teria me estopado. Se eu tivesse entrado pelo 61.8, com stop ligeiramente acima do 61.8, da região da Golden Zone, e alvo de 1 para 5. Ó, meu alvo fica longe o alvo, Léo? Fica, mas a operação fica teoricamente mais protegida. Então eu posso entrar no 61.8. Vamos ver como é que o trade foi. Acho que ele estaria rolando até agora. Ó, ele estaria rolando até agora. Então, se eu tivesse entrado pelo 61.8, o alvo meu seria aqui embaixo, a operação ainda estaria ativada, e eu teria uma outra oportunidade de entrada, que é pelo 50% da minha Golden Zone, com stop também ligeiramente acima. Isso dá para mim, ó, um risco-retorno mais interessante. Então, ó, vou marcar essas duas possibilidades aqui de trade, para a gente acompanhar, para ver qual das duas paga, qual das duas é mais interessante, em termos de tamanho de stop. Tá bom? O SDJPY, o gráfico do SDJPY tá bem feio, tá, galera? Tá bem feio. Porque se a gente for analisar de forma bem técnica, tá? O último fundo do SDJPY seria aqui, tá? Então aqui eu tive a perda do fundo dele. Aqui eu tirei um choque. Então, se eu traçar a minha referência daqui até aqui, eu tenho que achar os meus pontos de interesse deste gráfico de 4 horas, tá? Vamos para o gráfico de 1 hora, para a gente ver se dá para refinar alguma coisa. Ó. Tem um order block aqui em cima, na extremidade, e tem um FVG deste fundo a este topo aqui. Ó. Por que o FVG, Léo, não é até lá embaixo? Teoricamente seria. Ó, teoricamente seria até aqui. Mas você concorda que metade dele já foi preenchida? E ficou só esse pedacinho aqui sem preencher? Ó. Então eu posso considerar esse pedacinho aí de order block, tá? De FVG. E tenho também uma região de order block, ó, que não teve aqui não vou considerar como order block, pessoal, porque eu posso considerar esse aqui, ó, tá? Porque eu não tive uma ação institucional nos outros. Então veja, ó, tem um order block, FVG e mais order block. Quais são as possibilidades de entrada que eu tenho? Posso entrar no order block, no 50%, mas aí veja bem, ó, como ele está perto dos 50% da minha Golden Zone, eu posso colocar minha entrada aqui, com meu stop aqui ligeiramente acima, e alvo de 1 para 5. E se ele estopar, Léo? Se ele estopar, eu posso deixar uma outra ordem no 50% desse FVG, com stop ligeiramente acima do FVG, mas aí eu tenho que colocar o stop aqui em cima, para ele ficar acima do candle que começou o FVG. Daí eu tenho um risco-retorno gigantesco, ó, lá embaixo. Então são as duas oportunidades de trade que eu tenho no SDJPY. Tá, vamos deixar aqui no gráfico de 4 horas, tá? O SDCHF, então veja, ó, os desenhos que a gente deixou a semana passada, né? Nenhum deles se cumpriu. Deixa eu limpar aqui para a gente traçar de novo a referência. Ó, depois que ele tomou a liquidez de topo,
ele perde o fundo. Então agora eu estou numa referência de baixa, desde aqui de cima até aqui embaixo. Tá? O que eu tenho aqui? Ó? No gráfico de 4 horas, eu já tenho dois pontos interessantíssimos. Ó. Um order block bem no meio da minha Golden Zone e um FVG um pouco mais acima. Tá? Então aqui, quais são as oportunidades de trade que eu tenho? Posso colocar uma venda aqui no 50%, stopzinho ligeiramente acima, alvo de 1 para 5, dentro da minha liquidez primária. Tá? E por final, o S30. O S30, ó, no gráfico de 4 horas, eu havia traçado essa referência macro, né? Deixa eu só verificar uma coisa aqui nessa referência macro. Ele perdeu, deixa eu ver, capturou a liquidez, digitou, perdeu o fundo. Tem uma coisinha errada aqui. Ó. Deixa eu só refazer esse estudo. Então, ó, analisando no gráfico de 4 horas, nós tivemos aqui, ó, capturou a liquidez desse topo e perdeu esta região de fundo. Portanto, meu choque foi aqui em cima. Isso me traz uma referência macro deste topo a este fundo. Tá? Não houve mitigação, eu posso ampliar essa referência. Essa referência também não mitigou, também não buscou liquidez. Então eu posso ampliar a referência. Ela também não mitigou e não buscou liquidez, posso ampliar a referência. Também não. Ó. Aqui eu poderia considerar uma nova referência. Por quê? Se eu traçar uma linha nesse topo aqui, ó, eu posso observar que houve uma captura de liquidez e uma perda de fundo. Tá? Então aqui eu posso considerar como um boss e trazer a minha referência aqui. Essa referência foi perdida, tá? Então houve um choque neste ponto. Portanto, a minha referência é de alta. Essa referência de alta mitiga até a região de 50% e rompe de novo. Ela rompendo de novo, ela deixa para mim aqui, nesta região de topo, uma continuidade da tendência de alta e, portanto, eu estou numa referência de alta deste fundo a este topo. Tá? No gráfico de 4 horas, mostra para mim aqui, ó, um order block muito grande de compra e mostra para mim um FVG deste topo até este fundo. Vamos para o gráfico de 1 hora para refinar isso. Ó, aqui no gráfico de 1 hora, eu posso refinar esse order block para cá. E aqui, ó, eu posso considerar mais um order block. Tá? Mais um order block. E esse FVG que já fica na região de prêmio, né, que não interessa muito para mim. Então, como eu tenho esses dois order blocks próximos, o que eu posso considerar? Considero uma região grande, coloco uma ordem de compra no 50% dela, stop ligeiramente abaixo e alvo de 1 para 5. Então essa seria um trade, uma oportunidade de trade aí para o S30. Certo, galera? Então essa é a minha análise para swing trade aí, para a gente acompanhar durante essa semana, para a gente ir estudando os movimentos dos ativos aí nas próximas semanas. Beleza? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima análise.